Você é advogado ou advogada no Brasil e pretende se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal, fazer essa transição profissional e começar a advogar aqui em Portugal? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou Raquel Andreata, advogada, vivo há mais de 8 anos aqui em Portugal, sou sócia e cofundadora do escritório Andreata, Becker e Bandeira de Sá, um escritório especializado em direito migratório, porém multidisciplinar, que atua aqui em Portugal e somos todas, as 3 sócias, eu e as minhas sócias, doutora Gabriela e doutora Maiara, advogadas brasileiras que passaram por esse processo, foi o início da nossa carreira. A primeira coisa que a gente fez para ter hoje o nosso escritório consolidado aqui em Portugal, o primeiro passo foi, obviamente, a inscrição na ordem profissional aqui de Portugal. No vídeo de hoje eu vou abordar esse tema, vou explicar a diferença se você está no Brasil, se você reside no Brasil, ou se por acaso você já reside legalmente aqui em Portugal e quer fazer, veio para estudar, para fazer outras coisas e agora quer fazer essa transição profissional e começar mesmo a guinar aí a sua advocacia aqui em Portugal. Como é que funciona o mercado de trabalho para aqueles que querem se inserir, quais são os requisitos, enfim, quero conversar um pouquinho sobre esses temas e também sobre o visto para quem está no Brasil e quer vir advogar aqui em Portugal. Tem visto específico? Qual seria o visto ideal? Então, se você tem interesse em tudo isso, fique aí comigo até o final do vídeo. E não esqueça do principal. Como advogadas empreendedoras que somos, precisamos da sua ajuda para dar um like nesse vídeo, compartilhar com um amigo, comentar, enfim, entrar em contato conosco. Na descrição sempre vão ter os nossos links de contato para você que está interessado, em conversar e trazer o seu caso aqui para nós, para o nosso auxílio, para a nossa assessoria ou para a nossa consultoria. Teremos o maior gosto de ajudar todos os colegas que estão aí no Brasil a atravessarem o Oceano Atlântico, advogarem aqui em Portugal com solidez, com planejamento e vai dar tudo certo. Vamos aqui direto ao tema. Para começo aqui de conversa, como você bem já deve saber, tal como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Portugal existe a OA, a Ordem dos Advogados de Portugal. O que acontece, Tal como os advogados portugueses poderiam se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, o contrário também acontece, porque existe um acordo de reciprocidade na profissão entre os dois países. Esse acordo, ele aceita a inscrição dos advogados brasileiros. Então, assim, para começo de conversa, você pode advogar, porém, antes, obviamente, não é com a sua OAB que você vai advogar em Portugal. Você precisa se inscrever na Ordem dos Advogados daqui para ter a sua habilitação, para aí sim advogar. Então, para ter habilitação, ao contrário dos advogados, dos bacharéis em direito que saem da universidade aqui de Portugal e vão se inscrever diretamente na ordem a partir das universidades, se você é brasileiro, você já está inscrito na ordem, você não deve nenhuma anuidade na ordem, você está com a sua ordem do Brasil ativa e você não tem nenhuma condenação em disciplinar, dentro da Ordem dos Advogados, então você está apto, você também não pode ter cometido nenhum crime, no Brasil, nem aqui em Portugal, não pode ter uma mancha no seu histórico criminal, então você está apto para se inscrever na Ordem dos Advogados daqui, tendo apenas que apresentar uma lista de documentos específicas, que eu quero falar um pouquinho aqui com ela, dessa lista, Toda vez que eu vou gravar um vídeo aqui no YouTube, eu sempre falo pra vocês, gente, meu objetivo não é ficar listando documentando, não, meu objetivo é que você entenda os principais documentos que podem ser aqui uma dúvida para você do que é que pode, do que é que não pode, porque a lista mesmo completa dos documentos, ela vai estar sempre na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link do órgão oficial, onde você vai encontrar a lista oficial de documentos. Que se amanhã mudar alguma coisa, com esse link, você vai estar sempre atualizado, porque o link, ele nunca muda. Quem muda é a lista. Então, eu quero aqui trazer para vocês alguns pontos muito importantes sobre essa lista, que às vezes causam dúvidas na cabeça de quem vai se inscrever, porque ficar batendo lista não é o nosso objetivo aqui no canal, e sim trazer informação e esclarecimento sobre os processos. Então, uma vez que você tem a sua ordem ativa, você não tenha condenação disciplinar na ordem, também não tenha cometido crime nem no Brasil nem em Portugal, então você esteja com a sua anuidade da OAB ativa, você pode se inscrever aqui em Portugal. Basta pegar essa lista de documentos
que você vai encontrar na descrição, e protocolar o seu pedido perante a Ordem dos Advogados de Portugal. Um dos documentos que às vezes causa uma dúvida é, primeiramente, o NIF, que é um número de identificação fiscal. Cardzinho aqui, se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no canal que explica o que é o NIF, vai estar no card aqui indicando. E uma vez você tirando esse NIF, que é um documento obrigatório, é como se fosse um CPF português, né? Então, aqui em Portugal, a gente tem um número de identificação fiscal. Para você fazer o seu pedido na ordem, você vai precisar do seu número de identificação fiscal. Todos os documentos brasileiros dessa lista, eles precisam estar devidamente apostilados. A maioria dos documentos que vocês vão encontrar na lista, eles são documentos que você vai pedir lá na ordem, né, dos advogados, que são, assim, alguns documentos que provem que os portugueses hoje, né, um edital que vai provar que os portugueses também podem ter acesso à ordem dos advogados no Brasil, ao seu estado da sua inscrição, enfim, documentos mesmo que a ordem dos advogados vai te fornecer, além dos seus documentos pessoais, como certidão de nascimento atualizada, enfim, passaporte, se você tiver. Então, é muito importante que você apostile todos os seus documentos do Brasil, porque a apostila diária é que vai determinar que aquele documento que você está enviando, ele é autêntico e que Portugal vai reconhecer a autenticidade deste documento. Uma outra questão que envolve a inscrição dos advogados brasileiros aqui em Portugal é sobre você ser ou não ser residente. Então, existem duas hipóteses. Ou você está no Brasil, não é residente aqui em Portugal, e quer solicitar a sua ordem, né, quer solicitar a sua inscrição, ou você já reside aqui em Portugal. Se você já reside aqui, você só precisa trazer o teu título de residência. Agora, se você não reside legalmente em Portugal, você vai precisar da figura de um advogado, também inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, para fazer aquilo que a gente chama de domiciliação profissional. O que esse advogado vai fazer? Ele vai se responsabilizar pela comunicação da Ordem dos Advogados com você. Então, se você não tem residência aqui em Portugal, então você precisa de um escritório, você precisa de um advogado que tenha domicílio profissional, que esteja devidamente inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal para conceder esse domicílio para você, para que todas as suas correspondências, comunicações e tudo que tem a ver com a Ordem dos Advogados seja endereçado para este local. E esse advogado se responsabilize em lhe fornecer, né, em lhe repassar essas informações. Então, você vai precisar juntar essa declaração de domiciliação deste advogado em Portugal para poder conseguir dar andamento no seu processo se você não for residente. E o que é que acontece, né? Muitos advogados, inclusive o nosso escritório, né, tá no rol dos advogados que prestam esse serviço de domiciliação profissional. Tanto o serviço de domiciliação quanto toda a assessoria para inscrever, né, e ajudar e fazer, levar os documentos lá, tirar o certificado criminal português que é tirado aqui em Portugal, não tem como ser tirado do Brasil. No Brasil tira-se o certificado criminal do Brasil, enfim, vários documentos que por muitas vezes, até mesmo o próprio NIF, muitas vezes são empecilhos para as pessoas que estão no Brasil. As pessoas que estão no Brasil, elas não conseguem ter acesso a alguns documentos aqui, ou elas não conhecem nenhum advogado, ou elas não conseguem fazer esse processo sozinha. Então, vale a pena contratar uma assessoria, seja nós, ou seja qualquer outro advogado, qualquer outro colega, para te auxiliar nisso, porque você vai economizar tempo e dinheiro tentando correr atrás de documentos que não vão estar ao seu alcance com facilidade do Brasil. Ou você pode vir aqui para Portugal, né, para fazer, para dar andamento, mas de qualquer forma, se você vier como turista só para fazer a sua inscrição, obviamente respeitando o tempo, né, de turista de 90 dias e depois voltando para o Brasil, não permanecendo de forma ilegal no país, que é o adequado, se você optar por esse caminho, de fazer você próprio aqui pessoalmente na ordem, mesmo assim você vai precisar pelo menos de um colega para oferecer esse domicílio profissional se você não tiver residência aqui em Portugal. Ao meu ver, essas são as principais dúvidas com relação à inscrição e com relação aos documentos que estão no checklist. Outro tema, né? Outra parte aqui do vídeo, a parte 2 desse vídeo agora, eu gostaria de começar clarificando a respeito dos vistos. Muitas pessoas têm a ideia de que se elas estiverem inscritas no órgão, se elas estiverem, né, uma vez inscrito no órgão, só um PS aqui, um parênteses, uma vez inscrito no órgão, você vai ter que pagar 2 impostos, né, assim, quer dizer, 2 taxas já
né, para ter a sua ordem ativa, que é a anuidade, tal como no Brasil. Você pode pagar de forma mensal, mais ou menos uns 15 euros aí para as primeiras, né? Para quem acabou de se inscrever, mais ou menos 15 euros por mês. E você vai ter que pagar a CEPAS, que é a Caixa de Previdência dos Advogados. Então é como se fosse uma aposentadoria, né? Uma contribuição, é como se fosse, não, é uma contribuição para a aposentadoria dos advogados. É obrigatório, você não tem outro meio, né? Você não pode escolher outra forma, você tem que se associar à Caixa Previdenciária dos Advogados. Sobre os vistos, né? Uma vez que você, né, tá inscrito na ordem, paga a CEPAS, paga a ordem dos advogados, paga a mensalidade, paga a anuidade da ordem, né? Isso é condição, basta isso, né? Para você poder solicitar um visto para vir para Portugal. E aí o visto que as pessoas muito perguntam é o visto D2 para trabalhadores independentes. A resposta, esse tema ele é bem complexo, então eu vou dar uma resposta assim bem básica e bem objetiva, é que não. Hoje o consulado exige para todos os trabalhadores autônomos, independentes, uma promessa de contrato de prestação de serviço. É assim que têm sido as decisões recentes, a gente está em abril de 2022, pode ser que daqui a um ano esse vídeo, essa parte do vídeo já esteja desatualizada e as coisas estejam diferentes. Se isso acontecer, vai ter um vídeo aqui no card com as novas atualizações. Se não tem nada aqui no card é porque não tem novas atualizações e continua sendo assim. Se a gente fosse olhar a letra da lei, se a gente fosse olhar as prerrogativas também, se a gente fosse entender o que é um profissional liberal, como são os médicos, os advogados, os engenheiros, nós não somos prestadores de serviço que temos um contrato de prestação de serviço com uma empresa ou com um cliente ou com uma sociedade de advogados, não. Nós somos pessoas que temos uma série de clientes. Então, não tem muito sentido essa exigência para algumas classes de prestadores de serviço, que são os profissionais liberais. Ocorre que é o que está acontecendo agora. Se você não tem uma promessa, e eu digo promessa porque um contrato mesmo, ele só vai valer a partir do momento que você tem um visto aprovado e está aqui. Então, como é que um advogado daqui ou uma sociedade, ou uma empresa, vai te fornecer um contrato se você está no Brasil e não tem visto para trabalhar? Então, é uma promessa de contrato que se faz enquanto você não está habilitado para trabalhar em território nacional. Com essa promessa e a inscrição, porque aí sim a inscrição na ordem vai ser condição fulcral aqui, vai ser condição essencial para essa, sendo como advogado, né? Você precisa estar inscrito para ter acesso ao visto D2. Se a gente estiver falando de uma profissão que não tenha ordem, né? Que não exista uma inscrição que lhe seja compatível, então a gente não vai ter esse pré-requisito, mas o visto D2 para o advogado, ele precisa estar inscrito na ordem e precisa desse contrato, dessa promessa de contrato para viabilizar o visto. Ai, Raquel, eu não tenho uma promessa, eu não conheço ninguém, não. Então, você pode fazer networking, né? Você pode ir, enfim, LinkedIn, redes sociais, ir procurando, vendo se existe alguma oportunidade para você, ou você pode aplicar para um visto de estudo, planejamento financeiro, para juntar dinheiro para fazer um mestrado. Eu acho que é uma ideia excelente. Eu mesma vim para Portugal assim. Quando eu vim para fazer o meu mestrado, concluí o meu mestrado e aí eu decidi ficar e aí eu me habilitei. Até foi um caminho diferente. Tem pessoas que vêm já, querem estar habilitadas, querem fazer o mestrado e, paralelamente ao mestrado, aos estudos, a pessoa quer também advogar. Eu acho fantástico. Eu não fiz isso porque realmente não eram os meus planos. Eu vim para estudar e a partir da conclusão é que eu voltaria para o Brasil e seguiria a minha profissão normalmente. Então, eu vim mesmo focada em estudar. E estou aqui até hoje, passado 8 anos, porque me apaixonei por Portugal e porque, enfim, aconteceram muitas oportunidades aqui para mim e decidi ficar. Mas acho que esse intercâmbio cultural, intelectual, de estar estudando e fazendo um mestrado aqui em Portugal é excelente. Vai te possibilitar conhecer professores, fazer networking, entender um pouco mais o português aqui de Portugal, que no começo ele é um pouco estranho pra gente, falamos a mesma língua, eu gosto de dizer que falamos o mesmo idioma, mas não falamos a mesma língua, tem muita expressão, muita coisa que é extremamente cultural, então é uma forma de você estar inserido na cultura e principalmente na cultura jurídica, vamos assim dizer, no meio jurídico. Então a melhor forma de você se inserir no meio jurídico é estando no meio jurídico acadêmico. Ali você vai conhecer pessoas, vai entender melhor a legislação, vai pegando mais o jeito e tem para onde correr. Se você tem dúvida, você tem um professor. Por mais que não seja exatamente naquela matéria, você tem a quem recorrer,
tem outro professor que às vezes não é teu professor numa cadeira da universidade, mas ele tá ali no corredor, um pouquinho de assunto com ele, você pode sanar uma dúvida, você tem colegas, você tem livros, você tá no meio acadêmico. Isso faz diferença, sim, para que a gente possa se sentir mais seguro na nossa advocacia. Eu recomendo. Para quem tem condições, eu realmente recomendo. Depois as pessoas perguntam muito sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal, né? Ai, Raquel, será que eu vou conseguir me inserir? Gente, isso tudo depende muito e as coisas mudaram, graças a Deus, para melhor. Quando eu cheguei aqui em Portugal, a única perspectiva que eu tinha de atuação na minha área, logo que eu chegasse aqui, por isso é que eu até nem foquei nisso, foquei mesmo em fazer o meu mestrado, seria muito voltada para trabalhar para algum escritório, né? Conseguir emprego em algum escritório. Algumas pessoas conseguem, outras já encontram, digamos que, pedras, né, no caminho por ser brasileiro, por não ter domínio do português de Portugal. Alguns escritórios aqui, eles vão querer que a pessoa tenha algum domínio também da jurisdição daqui, também de como é que funciona o ordenamento jurídico em Portugal. E às vezes essa falta de experiência pode ser uma pedra, né? É normal, é natural e é lógico que vai ser um empecilho comparando você com um português formado aqui em Portugal, né? Então, se a gente for comparar os dois currículos, provavelmente o currículo desse português ele vai acabar passando um pouco na frente do seu. Na minha época ainda era assim uma verdade, né? Ainda era meio que o único caminho a correr, né? Era conseguir trabalhar num escritório, você montar o seu próprio escritório e empreender. Não era algo tão comum. Hoje em dia, a gente tem muito mais recursos, porque hoje em dia a gente tem redes sociais, hoje em dia o direito migratório aqui para Portugal, de brasileiros querendo vir trabalhar aqui, querendo vir fazer vida aqui em Portugal, tem crescido muito, que tem gerado um mercado muito grande, porque bem ou mal, aí é a nossa área, né? Um brasileiro que está no Brasil, ele vai preferir muito mais tratar de toda a burocracia documental dele com um brasileiro que advoga aqui em Portugal do que com um português. Aí é o contrário, né? Enquanto o português formado aqui, que sempre esteve aqui em Portugal, que sabe falar o português da maneira como os portugueses falam, tem uma vantagem, né, para estar inserido nessa advocacia tradicional aqui em Portugal, nós, advogados brasileiros, vamos ter uma vantagem nesse mercado do direito migratório do nosso povo, né? Dos brasileiros, que está muito em alta no momento. Então, hoje em dia as pessoas conseguem prospectar clientes pelas redes sociais, está muito em alta isso, o marketing de informação. Então, se você conseguir associar um marketing moderno e ético, lembre-se sempre, ético, a sua advocacia e conseguir planejar isso, tem grandes chances de sucesso. Mas, como tudo na vida, exige trabalho. Nada acontece do dia para a noite, nada cai no seu colo. Não, a gente precisa trabalhar e estar disposto. Porque se a gente está em outro país, a gente está recomeçando. Né? No Brasil, talvez a gente seja conhecido por alguma coisa, a gente conviva num meio onde as pessoas conhecem e respeitam o nosso trabalho. Por mais inteligente e profissional enfim, formado que a gente seja, e experiência que a gente tenha no Brasil, se a gente decide começar a advogar aqui em Portugal, a gente está optando por recomeçar a nossa carreira. A gente, né, estamos nós optando por inserir-nos num mercado totalmente diferente do nosso, e isso exige com que tenhamos muita humildade e saibamos recomeçar, porque é um recomeço e tem grandes chances de dar certo, desde que você esteja disposto a tentar, não desistir, arregaçar as mangas, tentar mais um pouquinho, que com certeza vai dar certo. Isso é para advocacia, é para tudo. Não há nada que façamos com amor, com esforço, que não vai dar os seus frutos. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um tempinho maior, a gente tem também que saber ter paciência, respeitar os processos e ir procurando pessoas que tenham experiência para nos ajudar. Às vezes uma mentoria, um curso, um e-book, coisas que podem, né, feitos por profissionais competentes e habilitados, que possam nos ajudar na nossa jornada, porque o caminho está ali para todo mundo, a gente pode escolher acelerar esse caminho com aceleradores que vão existir, mas lembrando que vamos ter que caminhar passo por passo, é assim para todo mundo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e qualquer coisa que você precise, conte conosco aqui nos links da descrição. Um abraço e até a próxima!